Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda, de Matemática, e na aula de retomada de hoje nós vamos trabalhar com os assuntos arranjo simples e combinação simples. Então acompanhe quais são os nossos objetivos dessa aula. Então nós vamos utilizar o conceito de arranjo simples na resolução de situações problemas e também de combinação simples nessas mesmas resolução de problemas. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Você sabe quais são os resultados possíveis para uma eleição com 3 candidatos para os cargos de representante e vice-representante de uma turma? Então imagina essa situação aqui. Para a escolha do representante e do vice-representante de uma turma da segunda série do ensino médio, candidataram-se 3 alunos, conforme nós temos aí as cédulas: o Anderson, o Antônio Carlos e a Mariana. Os 2 candidatos mais votados serão eleitos respectivamente, o representante e o vice-representante. Podemos obter todas as possibilidades de resultados construindo um diagrama de árvore. Então nós temos aqui os candidatos, né? E assim as possíveis representatividades para o vice e para os representantes. Então, de acordo com o diagrama, são 6 as possibilidades de resultado desta eleição. Nós também podemos calcular a quantidade de resultados dessa eleição por meio do princípio fundamental da contagem. Então, lembre que nós sempre temos aí 2 formas, né? 2 possibilidades, porém chegamos aí no mesmo resultado, usando então o diagrama de árvore e usando o princípio fundamental da contagem, aonde nós temos aí essas 6 possibilidades. Lembre que nessa situação a ordem das colocações interfere no número de possibilidades. Por exemplo, o Anderson e a Mariana é diferente de eu dizer Mariana e Anderson, pois em um dos casos, né, Anderson é o representante e a Mariana é vice, e nos outros cargos eles estão invertidos. Então a ordem é super importante. Então esse tipo de agrupamento é denominado arranjo simples. Então neste caso temos um arranjo de 3 elementos tomados, né, 2 a 2, porque eu tenho 3 candidatos para 2 cargos distintos. Então o número total de arranjos é indicado por A32. Ou seja, 3 candidatos e 2 cargos. Um arranjo é chamado simples quando não ocorre repetição de elementos em um agrupamento. Em arranjo simples, os agrupamentos podem diferenciar entre si, tanto pela natureza como pela ordem dos elementos. Então aqui nós temos a representação da fórmula para eu calcular esse arranjo. Lembrando que N sempre é o meu número total, no caso seriam 3 candidatos, e P a P seriam tomados 2 a 2, porque eu tenho o representante e o vice-representante. Então eu posso informar ANP ou dessa forma como está escrito aqui. Então lembrando que, neste exemplo aqui, quantos números de 2 algarismos distintos, ou seja, diferentes, podemos formar com os algarismos? Nós temos o 2, o 5, o 7 e o 9. Então, no total, são 4 algarismos e eu quero que eles sejam tomados, né, de 2 em 2. Então, aqui eu tenho NP, N é o meu total de 4 algarismos tomados de 2 a 2. Então, eu faço N sobre N menos P. Então, eu tenho, lembrando que eu vou com o meu fatorial até onde eu possa simplificá-lo. Como 4 menos 2 é 2, 4 vezes 3 é 2, simplifico os fatoriais 2 e 2, chegam num resultado de 12. Super importante essa informação, que no arranjo, o meu P, né, onde a gente fala que é tomado, né, P a P, ele vai ser menor que o N, certo? Vamos acompanhar esse exemplo para a gente aí verificar mais uma forma de fazer o exercício sobre arranjo. Quantos números de 3 algarismos diferentes podemos escrever os algarismos? Então eu tenho 1, o 2, o 3, o 6 e o 7. Sabemos que a ordem dos algarismos escolhidos resulta em números diferentes. Por exemplo, escolhendo os algarismos 1, 2 e 3, podemos escrever 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 ou 3, 2, 1.
Portanto, devemos calcular o número de arranjos de 5 elementos, né? Porque eu tenho 5 algarismos, o 1, o 2, o 3, o 6 e o 7, e eu quero que eles sejam tomados 3 a 3. Então, lembre que o meu n é o total, que são 5, tomados 3 a 3. 5 menos 3 é 2. Vou com o meu fatorial até que eu possa simplificar com o denominador, e neste caso eu tenho 5 vezes 4 vezes 3, que me dá 60. Logo, podemos escrever 60 números de 3 algarismos distintos com aqueles algarismos que foi nos dado no início do exercício. Então agora nós vamos aí praticar para relembrar um pouquinho. Em uma empresa, 10 de seus diretores são candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente. Quantos são os possíveis resultados dessa eleição? Praticamente o mesmo exercício que nós vimos lá no início da aula, que eram o representante e vice-representante da segunda série. Lá eram 3 candidatos. Aqui nós temos 10 candidatos. Então eu quero que você coloque aí no seu caderno, transcreva. Tenho certeza que você vai saber resolver e a gente retoma aí com o exercício completo. Então vamos fazer a conferência, estudante. Então, a partir das informações do problema, nós temos um arranjo simples, né? Que são 10 elementos, pois a ordem, né, dos candidatos com certeza vai alterar a função que ele vai exercer. Portanto, nós temos 10 candidatos tomados 2 a 2, porque eu quero quem? O presidente e o vice-presidente. Então, nesse caso, o meu N é o 10, que são o número de candidatos, tomados 2 a 2. Ou seja, eu vou ter 10 menos 2, 8. Eu chego com esse meu fatorial até eu conseguir fazer a simplificação. Então, me sobra 10 vezes 9, 90. Isso significa o quê? Que são 90 resultados possíveis para essa eleição, onde eu tenho aí 10 candidatos para exercer a presidência e vice-presidência. Vamos fazer mais um exercício para a gente aí carimbar o nosso aprendizado aí em arranjo simples. Para acessar certa conta corrente de um banco pela internet, é necessário uma senha composta por 3 letras distintas de um total de 26, seguidas por 4 algarismos distintos de um total de 10. Quantas senhas distintas é possível formar para acessar a conta corrente? Esse é um exercício também muito típico em relação aí, principalmente a fazer senhas fortes, né? Então eu tenho números
e algarismos e letras. Então, vou te dar um tempo para que você transcreva aí no seu caderno e a gente volta aí com a solução passo a passo. Conferindo então, estudante, vamos lá. As senhas ABC 1, 2, 3 e 4 e CBA 2, 3, 4, 1, por exemplo, representam as mesmas letras e algarismos. No entanto, são diferentes. Dessa maneira, cada senha corresponde ao produto entre o arranjo de 26 letras tomadas 3 a 3 e o arranjo de 10 algarismos tomados 4 a 4, de acordo com o que foi lá no enunciado. Então eu tenho que fazer separado, primeiro as letras, depois os algarismos. Lembrando que são 26 tomadas 3 a 3, então são 26 menos 3, 23. Vou chegar com o meu fatorial até o 23. Na segunda parte eu tenho os algarismos, que são de 0 a 9, aonde eles compõem 10 algarismos. Aonde lá no meu exercício ele dizia que eram para ser tomados de 4 em 4. Então 10 menos 4, 6. Novamente, então eu vou fazer o cálculo, chegando aí num resultado de 78.624.000. Então você veja que é uma senha forte, né? Então aí para que o hacker consiga realmente entrar ou acessar a minha conta, ele vai ter que fazer muitas tentativas. Então, através aqui do arranjo simples, nós também podemos fazer diversos tipos de combinações para as senhas, tanto lá na nossa rede social ou senhas bancárias. E agora em combinação simples. Então, a quantidade de combinações simples de N elementos, também que são tomados P a P, é igual à quantidade total de arranjo simples dos N elementos tomados P a P. O que vai acontecer? Eles vão ser divididos de permutações possíveis dos P elementos. Então, lembre que aqui ela já é a nossa conhecida, né? N fatorial, N menos P sobre P. Então, quando eu vou fazer esse cálculo, aqui é como se eu tivesse 1. Aí eu tenho que inverter a segunda fração, fica 1 sobre P. Assim eu consigo verificar que dentro de combinação simples, a minha fórmula é N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Então, lembrando que nas combinações simples de N elementos distintos, diferentes, tomados P a P, com 0 menor ou igual a P, é qualquer agrupamento não ordenado formado por P elementos escolhidos entre esses N elementos. E aqui está, então,
a fórmula que a gente vai rever alguns exercícios. Então, observe lá. No primeiro dia de aula de matemática do 6º ano, 16 alunos estavam presentes na sala de aula. Para se conhecerem melhor, o professor sugeriu que cada aluno cumprimentasse o outro e fizesse aí uma breve apresentação. Qual foi o total de cumprimentos? O que você deve observar em combinação diferente um pouquinho de arranjo? Que a ordem não importa, certo? Então, lá no arranjo, o vice-presidente com o presidente, com certeza é uma ordem que importa. Aqui os alunos eles vão poder se cumprimentar sem uma ordem, né, que o professor tenha falado. Então, a gente vai aí colocar no caderno, né, fazer a resolução e a gente já volta com a conferência. Vamos conferir então, estudantes? Então observe que, como os alunos vão se cumprimentar, então não importa, né, a ordem, quem que se cumprimenta primeiro, A ou B, ou B ou A. Então, não pode contar duas vezes, né? Então assim nós teremos 16 alunos, que é a turma do 6º ano, e eu vou cumprimentar o meu colega, e assim falar um pouquinho sobre mim. Então vão ser 16 tomados 2 a 2. Lembre que então a minha fórmula é n fatorial, p fatorial sobre n menos p. Então eu vou fazer o 16 menos 2, vou chegar com esse meu fatorial até o mais próximo, que no caso aqui é o 14. E o fatorial de 2 é o próprio 2. Então eu tenho 120 opções de combinações diferentes dentro dessa sala de aula. Agora também um exercício muito tradicional aí com urnas envolvendo bolas. Então uma urna contém 5 bolas azuis e 4 bolas vermelhas. De quantas maneiras podemos selecionar? Letra A, 3 bolas.
Letra B, 3 bolas azuis e 2 vermelhas. E letra C, 3 bolas vermelhas e 2 azuis. O que você deve observar nesse exercício? Como que ele está colocado? Na letra A, somente bolas. E na letra B e C, ele vai diferenciar entre as suas cores. Aí nós já retomamos aí com a resolução completa. Vamos conferir? Então lá na letra A, como não importa a ordem, então a gente basta somar, né, todas as bolas, 5 azuis e 4 vermelhas, que vão ser tomadas 3 a 3. Então aplicando aí a fórmula direta da combinação, chegamos em 84 maneiras diferentes. Já para a letra B, nós temos então 5 combinações de bolas azuis tomadas 3 a 3 e a combinação de 4 bolas vermelhas 2 a 2. Então, lembre que temos que fazer separados. Então, usando o princípio fundamental da contagem, fazemos o produto entre essas combinações. Então, a primeira 5, 5 menos 3 e a segunda 4, 4 menos 2, lembrando que são tomadas de 3 a 3 e de 2 a 2. Fazendo os cálculos, lembre que tenho que chegar com o meu fatorial ao mais próximo para fazer a simplificação. Eu chego num resultado da seguinte forma: 5 vezes 4 dividido por 2 e para as bolas azuis, 12 dividido por 2. Aí basta eu fazer a simplificação. 20 por 2 é 10, 12 por 2 é 6. E eu multiplico 60, aliás, 10 vezes 6, 60. Então, para a letra B eu tenho 60 maneiras diferentes. Para a letra C eu tenho ao contrário, 3 bolas vermelhas e 2 azuis.
Vou usar o mesmo princípio porque eu tenho 4 bolas vermelhas tomadas 3-3 e eu tenho 5 bolas azuis tomadas 2-2. Novamente faço elas separadas, aonde eu vou ter que fazer a multiplicação das mesmas. Então eu chego num resultado de, lembrando que sempre eu tenho que fazer a simplificação do meu fatorial. 4 sobre 1 vezes 20 sobre 2. Então 4 dividido por 1 é o próprio 4, 20 dividido por 2 é 10. Então observe que nessa situação onde eu tenho 3 bolas vermelhas e 2 azuis, são 40 maneiras diferentes. Então, o que nós retomamos hoje? Arranjo simples, onde eu tenho n fatorial sobre n menos p, e na combinação eu tenho o n fatorial sobre p fatorial, entre parênteses, né, a diferença entre esse n menos p. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, refeito aí os exercícios, relembrado e carimbado aí o nosso aprendizado. Até a próxima, gente!